Olá, gente. Estamos aqui agora com o nosso VerboCast e vamos falar sobre a saúde do homem, né? Estamos com a doutora Carla. Carla, o homem, na questão hormonal, é essencial? Ou hoje o homem consegue lidar somente com o dia a dia, com a vida, ele consegue lidar? Ou ele precisa, sim, regular os seus hormônios também, procurar uma ajuda? Bem, essa pergunta é incrível, porque, na verdade, claro, existem dezenas de hormônios no nosso corpo, todos são importantes, o equilíbrio deles é que realmente vai trazer o resultado completo, mas eu ouso dizer que o homem é o nível de testosterona que ele tem. E eu falo isso porque a testosterona, embora também seja produzida pela mulher, e também é muito importante para a mulher, a testosterona é o hormônio do homem. É o hormônio que vai dar para ele a capacidade de decisão, capacidade de raciocínio, de se impor perante situações difíceis da vida e assumir para si. Deixa que eu resolvo. A testosterona que vai tirar a dúvida, o medo, né, que não é característico do sexo masculino. O homem não pode ter medo. O homem não pode ficar na dúvida e perguntar para todo mundo antes de decidir alguma coisa. Está tudo bem ter opiniões, mas a decisão ele precisa assumir para ele, dizer, eu escutei outras opiniões, mas a decisão é minha e eu assumo que é isso. E se errar, eu assumo também, mas é essa a decisão final e pronto. Essa é a característica masculina. E sem a testosterona em níveis adequados, ele não vai atingir essa plenitude. Mais ou menos assim, um nível hoje recomendado para um homem. Essa é uma pergunta de 100% dos homens. Mas eu vou dizer que não existe um nível. Sim. Existem homens que com 600 de testosterona estão na sua plenitude, e existem homens que precisam 1.200 ou até mais para chegar no mesmo nível de resposta. A necessidade é totalmente individual, até porque as demandas de cada organismo são individuais também. Né? O estilo de vida, o desgaste, enfim, uma série de fatores externos e internos, metabólicos, exigem de um nível específico para cada pessoa. E nós precisamos identificar isso para realmente poder entregar a ele o que ele precisa para atingir a sua plenitude. Porque existem muitos homens, por exemplo, que sentem-se cansados, têm um sono de má qualidade, não têm mais a capacidade de raciocínio. E o mais importante, aquilo que realmente perde a qualidade do homem como homem mesmo, é a capacidade de decisão. O homem nasceu pela natureza, feito por Deus, para liderar. Isso. Quando ele perde essa capacidade, quando ele tem medo de decidir, quando ele tem que pedir opinião para todo mundo, pode ter certeza que o nível de testosterona dele é baixo. Sim. Não importa o nível, pode estar 600, não importa. Se ele tiver com essas características, aquele nível não é para ele. E ponto final. Uma outra coisa assim que acontece às vezes com o homem é, ele tem um libido, ele olha para ele assim, eu procuro sexo uma vez por semana, 2 vezes, né? Então eu estou bem, testosterona não está baixa. Esse não é um indicativo de nível de testosterona, são coisas diferentes. Não, a testosterona é um hormônio que atua em todos os sistemas do nosso corpo. Cérebro, coração, ossos, músculo, rins, fígado, todos os órgãos do nosso corpo precisam da testosterona. Por alguma questão, ela é importante para que aquele funcionamento daquele sistema seja pleno. A libido é um dos últimos sintomas que surgem quando a testosterona está insuficiente. Então, se você tem libido baixa, certamente existem uma série de outros problemas que já surgiram no seu corpo e que você não identificou, porque você se acostumou com eles. Sim. Então, a libido não é um parâmetro para dizer se a testosterona está baixa ou não. Mas é claro, se ela estiver baixa, com certeza existem uma série de outros problemas que você talvez não tenha associado à deficiência hormonal, mas que estão diretamente ligados a ela. Isso. Uma outra questão que às vezes o homem pode enfrentar é a testosterona está ali, está ok, mas eu sei que eu preciso, né? E talvez está ok, talvez não está, mas é o medo de procurar um médico especialista, porque quando se fala em testosterona, se fala em bomba.
qual é o sentido, né, o anabolizante, se fala, o homem, fulano está tomando a bomba, está tomando anabolizante. Eu vejo que assim, a bomba no sentido que a pessoa se treina, vai ter um desempenho melhor no treino, alguma coisa nesse sentido. Mas qual a ligação? É que, na verdade, o termo bomba foi desenvolvido, talvez algumas décadas atrás, pelo uso de fisiculturistas, né? Pessoas que realmente competem com essa finalidade exclusiva de mostrar o corpo, enfim. E se surgiu esse nome. Mas se a gente for analisar a semântica da palavra, esteroide anabolizante é uma característica de hormônio. Característica de hormônio que o nosso corpo produz. Esteroide significa que vem do colesterol. A testosterona é produzida pelo colesterol. Então, é um nome, é a classificação deste hormônio. Existem outros hormônios que não vêm do colesterol, então tem outro nome. Agora, esteroide é o hormônio natural do nosso corpo, porque ele é produzido através do colesterol, numa cascata hormonal que inicia com o colesterol. E anabolizante significa crescimento, que é uma característica desse hormônio também. Então, esteroide anabolizante é o nome, é a classificação da testosterona, assim como do estradiol, que é um hormônio que o homem também tem, e a mulher preferencialmente, a progesterona. Então, não é só a testosterona que está nessa classificação hormonal. É uma classe de hormônios, é como se fosse o nome e o sobrenome da família, vamos dizer assim, que vem, cuja origem é da onde ele vem. Então, a testosterona é um hormônio produzido pelo colesterol, e se você não produz colesterol porque você usa medicamentos que quebram a produção do colesterol, certamente você não tem a sua produção adequada, né? Sem colesterol, o hormônio não é produzido naturalmente. E é simplesmente um nome. Só que como ficou uma coisa meio... Parece que fala anabolizante, parece que é uma coisa ruim, parece que é uma coisa... Mas é o nome do hormônio, simplesmente isso. Deixa as meninas falar, senão eu fico perguntando mais aqui. Não, pro meu lado. Eu acho que é interessante, a gente está falando da saúde masculina, né? E eu sou mulher, mãe de 2 filhos, casada há quase 20 anos. Então, a gente, né, vive o meu amor da minha juventude, minha escolha todos os dias. E eu amo a minha escolha, eu vou deixar registrar. E, assim, às vezes surge uma pergunta, né? A gente vê, claro, que estamos envelhecendo juntos. E passamos por estresse juntos, uma mudança, às vezes, de país, às vezes uma situação com um filho. Então, isso tudo acontece dentro do casal. E algumas mulheres que também estão assistindo, né, o nosso programa podem perguntar como que eu posso ajudar o meu marido a buscar ajuda, né? Eu acho que a gente podia estar... como que a gente pode estar falando sobre isso sem estar ferindo a masculinidade, como o próprio pastor Vanderlei disse. Porque quando fala de testosterona, fala, poxa, você está me chamando, está duvidando da minha masculinidade, né? É verdade. E vem, às vezes, a esposa que está observando de fora essas mudanças comportamentais no marido, e aí ele questiona, né? Eu falo isso porque muitas pessoas, na nossa prática ministerial, acompanha vários casais, várias famílias, vários homens e mulheres também, né? E é o nosso perfil também, né? Estamos, graças a Deus, porque não morremos cedo, não é? Não. Então, estamos envelhecendo e isso é um bom sinal. E a gente quer dar frutos na nossa velhice também. Uau. Então, eu queria mesmo perguntar como que a gente pode abordar e ajudar os maridos, ou os homens que conhecemos, às vezes o pai, um tio, um amigo, a buscar ajuda sem estar parecendo uma afronta, uma né? afronta, exato. Uma afronta. Essa pergunta é muito importante, porque, na verdade, nunca é só sobre a testosterona, né? Como eu falei, eu até brinquei no começo, o homem é o nível de testosterona que ele tem. Isso é verdade, mas se a gente pensar só nela, mesmo que a gente corrija ela e o restante não estiver adequado, a resposta não vem. É uma engrenagem... É como uma família, é como a igreja, por exemplo. Um membro precisa do outro para funcionar bem, sabe? E no nosso corpo é assim também. Um hormônio precisa do outro em níveis adequados também para que ele tenha a sua ação plena. Senão não vai acontecer. Então, na verdade, eu entendo que a ênfase não deve ser na testosterona, embora ela seja muito importante, mas a ênfase deve ser na saúde.
Então, se o esposo ou se a própria pessoa se percebe sempre cansada, sem energia, mau humor, muitas vezes as pessoas acham, né, isso é um pensamento comum, que a testosterona deixa a pessoa irritada, né? Não sei se vocês têm essa percepção, mas entre os meus pacientes, eles sempre têm esse medo. Eu não quero usar testosterona porque eu já sou meio irritado, vou ficar pior. Mas é o contrário. A testosterona, quando está equilibrada, ela mantém o humor mais estável. Quando ela está em níveis ótimos, acompanhado com equilíbrio de outros hormônios, ela é o hormônio da qualidade do humor. Né? Então, eu acho que o foco não deve ser na testosterona, embora com certeza ela vai ser enquadrada muitas vezes no tratamento. Mas eu acho que tem que ser na saúde, porque às vezes se separa o hormônio de saúde, mas o hormônio equilibrado é a saúde do corpo. Né? Então, as queixas podem levar à procura para realmente a qualidade de vida, a saúde, né? E não importa a idade da pessoa. Porque muitas vezes as pessoas perguntam, para minha idade, que nível é bom? Aí nós estamos limitando aquela pessoa. O que significa, nessa idade você pode ir até aqui, né? Mas não existe limite. Se a pessoa tem um corpo saudável, um organismo equilibrado, ela pode ter 90 anos e estar na sua plenitude, tão pleno quanto ela estava aos 20 anos. Isso é real, não é uma possibilidade. Você precisa simplesmente estar equilibrado. Porque, como a gente já conversou anteriormente, não é a idade que define quem você é, e sim o seu equilíbrio metabólico. Tanto que você pode ter 20 anos e ter um cansaço, às vezes, de uma pessoa de 50, 60 anos. E o contrário também é verdade. Então, às vezes, as pessoas se limitam. Como talvez também vocês já tenham escutado, eu tenho só aquela doença, mas ela é normal para a idade. Doença nunca é normal. E se você corrige os seus processos metabólicos, você nunca vai ter uma doença na vida. E isso eu falo, porque é verdade. Não é uma possibilidade, isso vai acontecer. Mas todo o equilíbrio do corpo tem que estar pleno. E isso não é só um hormônio, mas com certeza, falando especificamente do homem, se a testosterona não for considerada, isso não vai acontecer. Mas não é só ela que tem que ser analisada. Isso é um problema também. Muitas vezes um homem mesmo, sozinho, vai lá e mede o seu exame e vê, estou com 200, que infelizmente é um nível muito comum hoje, embora raramente seja bom para qualquer idade. Mas daí ele vai lá e corrige sozinho. Né? Isso acontece. Muito. E aí, eu ia até fazer a pergunta para a senhora. Ele vai automedica. E quais seriam os riscos, às vezes, de um excesso de testosterona? Não, mas não é nem sobre o excesso. Acontece que se ele está, por exemplo, ele tem 50 anos e tem 200 de testosterona, certamente existem uma série de outros problemas que levaram ele a produzir esse nível tão baixo. E se ele simplesmente colocar aquela testosterona lá para dentro, aquele problema que não foi corrigido vai trazer uma consequência negativa sobre aquele hormônio que chegou ali, né? Porque o corpo, ele se protege. Então, ele não está deixando de produzir à toa. É porque ele sabe que naquele ambiente poluído, vamos dizer assim, uma testosterona mais alta vai prejudicar. Então, ele reduz a produção. O organismo é perfeito, ele é muito inteligente. Então, claro, existem raras outras causas, mas na grande maioria das vezes, a queda da testosterona ela é metabólica. É uma proteção do próprio corpo de produzir menos, porque mais iria prejudicar. E aí ele vai lá e põe mais no tratamento, entendeu? Então, ele está induzindo outras doenças porque não corrigiu a causa do problema. A gente não pode simplesmente tapar o sol com a peneira. Eu estou com 200 de testosterona, então eu vou botar mais. Não, por que eu estou com 200? A pergunta tem que vir antes, né? Eu estou com 200 porque eu tenho uma série de problemas que eu tenho que identificar, corrigir. E aí, se eu quiser subir, aí ótimo, maravilha, chegou o momento. Uma dessas causas de baixa produção de testosterona pode estar aliada ao peso, à obesidade? Sempre está aliada. Se você é obeso, ou tem um sobrepeso, ou tem um acúmulo de gordura no corpo, especialmente na região abdominal, os seus níveis de testosterona nunca serão produzidos na quantidade que você precisa. Existem vários fatores que causam isso. A gordura, isoladamente, é um dos principais fatores de produção de inflamação no corpo. Se você tem gordura no abdômen, especialmente no fígado, e se tem gordura no abdômen, um percentual está no fígado obrigatoriamente. Essa inflamação, que em outras regiões
é ruim. No fígado, ela é multiplicada por 4, né? A inflamação faz com que a testosterona se transforme em outros hormônios. O principal no qual a testosterona é transformada é o estradiol, ou estrogênios, né? Estrogênio é um nome de família de hormônios que tem 3 hormônios. Então, o estradiol e a estrona são produzidos através da testosterona. E quando existe inflamação, essa produção é muito aumentada. E isso vai causar a maioria dos sintomas dos homens que têm a testosterona baixa. Então, muitas vezes, eles acham que estão sem libido, sem ereção matinal, perda de qualidade na relação sexual, sono de má qualidade por causa da testosterona baixa. Na maioria das vezes é porque o estradiol está muito alto. Claro que a testosterona está favorecendo, mas o causador do problema é o estrogênio. Então, são muitos processos que vão causar com que os sintomas sejam ainda mais ampliados. A irritabilidade no homem, em pelo menos 60% dos casos, talvez mais, não sei se existe essa estatística, eu estou falando da minha experiência pessoal, estão associados com o estradiol alto e não a testosterona alta. Porque o estradiol e a testosterona precisam, obrigatoriamente, no homem, ter uma relação direta. Eles precisam estar muito ligados do ponto de vista de percentual entre um e o outro. E quando isso não é respeitado pelo corpo, por questões metabólicas, existe uma série de consequências. Não. Irritabilidade, agressividade. Cansaço, sim, mas a agressividade. O homem muito agressivo não é normal. Na maioria das vezes, tem assim, um desequilíbrio hormonal muito grande entre esses 2 hormônios. Uma questão que a palavra de Deus fala, né, em 1 Coríntios às vezes a gente ouve todos esses assuntos sobre hormônios, sobre testosterona, mas a palavra também nos responsabiliza a cuidar do nosso corpo, né? Em 1 Coríntios 6:19 fala: vocês não sabem que o seu corpo são templo do Espírito Santo, ao qual está em vocês e foi dado por Deus. Vocês não pertencem a você mesmo. Sim. Vocês foram comprados por um preço, portanto, deem glória a Deus com o seu corpo. Então, hoje é a obrigação do homem, né, procurar e entender o processo que o corpo está passando, mas procurar uma ajuda e entender aonde ele está com o seu corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós podemos minar uma carreira cristã, um propósito em Deus, por não cuidar do nosso corpo e não entender alguma questão de hormônio. Porque existia no meio do ser humano normal a ideia do hormônio como algo assim, não, é só tomar estou com isso, tomo uma dipirona, estou com isso, tomo um Benuron, estou com isso, tomo alguma coisa. Mas o cuidar do corpo de uma forma geral, saber como o corpo está, essa ideia tem surgido nesses últimos séculos, né? Tem surgido nesse tempo. Agora, como esse homem observa isso, ele olha para ele está vendo, cara, no sexo eu estou bem, ele observa que a palavra diz, mas ele não tem nem força de sair do lugar para procurar uma ajuda, para simplesmente... para onde eu vou? Às vezes, quando se fala em hormônio, se fala nesse tipo de tratamento, se fala em valores lá em cima, né? Às vezes não é acessível para todo mundo. Como esse homem que está nessa condição pode dar um passo para começar a ajeitar alguma coisa na sua vida? Porque às vezes, ponto uma palavra, né? Mas às vezes, isso está sendo algo dentro do relacionamento do casal, que ele está confessando a palavra, declarando a palavra, tentando viver em família, mas não consegue por falta de hormônio, questões hormonais, questões que ele não consegue avançar na sua vida, não consegue. Às vezes tem homem que não consegue decidir sair de um trabalho que está sendo danoso para ele, para ir para outro trabalho, porque ele não sabe decidir, não tem força. Até assim, completando, né, num sentido de pergunta, como é que o homem... Porque, assim, existem fatores externos, né? E, às vezes, o homem está lá e ele acha que ele está daquele jeito por causa de alguma coisa fora.
Ah, não, porque é isso que está acontecendo. Não, porque se isso tivesse resolvido. Não, porque fulano, não sei o quê. Né? Então, como que para os homens ele poderia fazer uma análise do tipo, ok, independente, isso não está acontecendo. Como é que ele pode identificar que não tem a ver com um fator externo? Né? Porque o fator externo, ok, a gente resolve. Sim, mas e quando o fator externo não existe, qual seria talvez um ponto sólido onde o homem poderia olhar e falar assim, pronto, quando eu analiso isso, ou alguns pontos, isso para mim é um indicativo de que eu preciso procurar ajuda, né? É que assim, o fator externo sempre existiu, né? Desde que o mundo é mundo, desde os ancestrais, sempre, né, o homem passou por processos de estresse. E sem o estresse, a vida não evolui. Então, ela é necessária para a evolução, obrigatoriamente. Se você não quer passar por estresse nenhum na vida, você sempre vai ficar muito aquém da sua capacidade, motivo pelo qual você foi criado, pelo Criador. Né? O Criador nunca vai querer que você fique aquém da plenitude máxima do seu ser. E sempre que você questionar, porque essa questão do estresse de fora, eu tenho contas, eu tenho que pagar, isso sempre vai existir. Sempre. Então, na verdade, a sua plenitude ela não é medida pela presença ou ausência de problemas, e sim pela capacidade que você tem de resolver esses problemas e continuar avançando. Se você não consegue isso, existem alterações metabólicas que precisam ser corrigidas. A testosterona é muito provável que seja uma delas, mas com certeza não é a única. Então, na verdade, muitas vezes isso passa por um questionamento da própria pessoa e pensar, eu realmente estou na minha plenitude que eu deveria estar. Eu estou trabalhando no trabalho dos sonhos, eu desenvolvi a empresa como eu sempre sonhei antes, eu tenho a família que eu sempre quis ter. Se a resposta for não, existem questões que podem ser corrigidas e, na maioria das vezes, não é externo. O externo sempre vai existir. O que diferencia a sua capacidade de continuar avançando apesar dos problemas. Né? Porque avançar sem problemas não vai acontecer. Os problemas surgem. Quando a gente quer avançar, eles vão surgir naturalmente. E se você parar a qualquer momento que surgir um problema, quem é você? Né? Que tipo de homem você vai mostrar para os seus filhos como exemplo? Né? Que tipo de marido você vai ter para sua esposa contemplar? Se você, qualquer questão de problema, agora os homens vão ficar bravos comigo. Mas não é verdade. O homem ele nasceu para isso, para enfrentar problemas e vencer os problemas. Né? Claro, nem todas as vezes a gente vai vencer, mas não importa, a gente tem que continuar avançando. É para isso, o homem precisa ser assim, ele precisa ser o exemplo, ele precisa ser aquela pessoa que os filhos olham, meu Deus, eu quero ser igual, né? Que a esposa diz, meu Deus, meu marido, né? Não é assim? Onde chega a carga assim. E ele consiga se segurar, né? Exatamente. Chega, deixa que eu resolvo. Exatamente, isso. Ele não pode ser aquela pessoa com medo, que tem medo de tudo, meu Deus, surgiu uma conta, meu Deus, perdi o emprego, e agora? Não, o homem não foi feito para isso. Eu acho que o maior medo do homem hoje é a decisão. Eu tenho visto que, às vezes, o homem está perdendo esse poder de decisão, essa força de decidir, dizer sim ou não. E, às vezes, por ele não estar equilibrado nos seus hormônios, ele possa ter essa empatia, demorar muito em tomar uma decisão. Às vezes, a mulher quer uma decisão mais rápida. Ela chega para você e pergunta, como decide isso? Ele está tão desequilibrado. Não é uma questão do homem esperar, né? Tipo assim, porque existe, nem tudo precisa ser respondido na hora. E às vezes a mulher na sua agonia e tal, o homem, né? Não, calma, eu vou responder. Não é esse o caso, né? Sim, mas é aquele Mas eu acho que isso, ainda voltando para um contexto cristão, muitas vezes ele se esconde atrás de estou orando, porque a resposta não veio e tudo, e pode ser uma questão fisiológica, não é? Porque eu acho que existe sim, não tem como a gente, aqui
não é um consultório ou um gabinete pastoral, assim, para que teremos respostas individuais, né? Cada caso é um caso, né? Mas algumas pessoas, elas se escondem, e nem é por mal, é porque elas não estão, às vezes, vendo que precisa de uma ajuda médica. E eu louvo a Deus, porque talvez esse podcast pode estar sendo para você esse despertar, essa luz mesmo de que não é personalidade. Não é só comigo. Não é só, né? Não é comigo, não é só comigo. Bom, eu orei e ainda tô inseguro. Essa insegurança, porque quando a gente está inseguro, vem frustração, né? Então, assim, eu acredito que muitas dessas pessoas que estão nos acompanhando hoje pode estar se enxergando e falar assim, afinal, não estou sozinho. Afinal, né? E essa aqui pode ser a resposta que Deus está te dando. Então, veja mesmo como um amor de Deus te socorrendo, Deus te amando demais e te mostrando que essas mudanças têm solução. Eu acho que o mais lindo é a gente ver que a gente não precisa de viver um dia após o outro nesse mesmo estado emocional. Porque Deus criou a gente pleno, não é? E Ele quer que nós sejamos prósperos no corpo, na alma e no espírito. Então, a palavra de Deus ela é resposta para tudo. E, inclusive, para a gente buscar uma solução, um caminho médico, uma ajuda, porque a medicina está a favor de Deus. Não, com certeza. Porque, assim, o homem, ele foi feito para prosperar, né? A prosperidade é algo da natureza. Melhorar a cada dia, ser melhor como pessoa, como profissional, como marido, como pai, enfim. Isso faz parte. Então, se você entende que você não está conseguindo evoluir por uma questão individual, um pouco de passividade, isso é sempre metabólico. Sempre. Claro, existem outros fatores, mas sempre existe um cunho metabólico que não está favorecendo a evolução. Sempre, isso sempre acontece. E eu vejo isso, e por que eu afirmo isso com tanta... Por que eu falo isso com tanta ênfase? Porque eu vejo isso no consultório. Quando o paciente senta na sala de espera, eu sei qual é o nível de testosterona dele. Eu brinco isso, mas é verdade. Mas olha a forma como ele senta. Um homem que tem medo das coisas, um homem que não tem capacidade de enfrentamento, ele tem os ombros baixos, ele olha para o chão, ele fala baixo, ele não te olha no olho, ele olha meio assim. Ele tem medo do enfrentamento, de uma maneira geral. O corpo fala, é verdade. Então, é a necessidade biológica do homem de ter um nível hormonal completo para que ele chegue na sua plenitude. E eu tenho certeza, todos os homens têm esse desejo, só que muitas vezes eles já se acostumaram com um estado, né, de baixa energia, de baixa decisão, e ele entende que é o jeito dele. Esse é o meu jeito. Esse é o meu jeito. Eu sou assim, eu não gosto de briga, mas não é questão de briga. É questão de decidir as coisas, é diferente, né? Sim. Porque às vezes a pessoa confunde as coisas, mas não. É a decisão, é de dizer, não, essa é a palavra final e eu assumo a minha decisão. Isso é característica do homem e ele precisa ser assim para ele ser pleno, para ele ser feliz. Senão ele não vai encontrar essa plenitude, ele vai sempre se sentir insatisfeito, né? E aí, claro, não é o assunto aqui, mas aí vai a questão, às vezes, até da infidelidade, outros fatores, porque ele se sente tão incapaz, inseguro, que ele tenta compensar isso de outras formas, para provar para ele mesmo que ele não é tão ruim assim. É verdade, isso é um fator, não é o único, mas é um fator que conta bastante. O homem se sente tão baixo, a autoestima tão ruim, porque ele não tem a decisão, qualquer problema, ele para, ele trava, ele recua, que ele tenta mostrar para ele mesmo, de alguma maneira, que ele tem algum valor. E, às vezes, a infidelidade é uma forma que ele tem de se autocompensar. Uma coisa que, às vezes, o homem pode passar no quesito do estudo da palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Nós somos pessoas que somos da fé, ouvimos a palavra, mas, às vezes, alguns homens, eles não conseguem confessar fé, viver em fé, e isso pode ter a ver com hormônio, e às vezes começa a estudar a palavra, começa a ler, já dá sono, não consegue se concentrar ou focar, né?
E às vezes esse homem, ele acha que está tudo bem com a sua vida, como a gente tem falado aqui, está tudo bem com a sua vida, não procura ajuda ou até mesmo procurar saber, não, mas eu trabalho 8 horas, eu trabalho, eu 12 horas, eu me alimento bem. Ele entende que aquela alimentação está fazendo bem. Durante o trabalho ele tem energia, mas na hora que se depara com uma leitura, o foco vai embora. A pessoa consegue pensar em 2, 3 coisas ao mesmo tempo, mas não se foca naquilo que está fazendo. E eu tenho visto que isso tem sido uma arma do diabo de não deixar o homem se concentrar na palavra, não deixar com que o homem absorva a palavra, porque o homem é essa referência. Como você disse, o homem foi criado em Deus para ser o cabeça, ser aquele que conquista, aquele que vai para frente. Como ele disse para Josué, Josué, a terra está na sua frente, você vai fazer esse povo herdar a terra. Agora, ser forte e corajoso. Josué tinha que ser forte e corajoso. E às vezes está faltando essa iniciativa no homem de ser forte e corajoso para herdar as promessas que o Senhor. E ele vai falar com Josué no capítulo 1, ele medita nessas palavras de noite. Então, às vezes, falta esse entender esse lado onde eu preciso, peraí, gente, a palavra diz para mim meditar, a palavra fala para mim ser forte e corajoso, para mim ir para frente que eu vou conquistar. A terra está aí, eu te dei por herança, mas não se levanta em fé. Nós sabemos do que a palavra te promete, do que a palavra nos dá, e às vezes eu preciso parar como homem e avaliar, será que eu não estou precisando consultar algumas coisas no meu organismo, né? Ver algumas coisas no meu organismo, e não é falta de fé. A palavra diz que Cristo levou sobre si todas as nossas dores e nossas enfermidades. Eu sou uma pessoa que alcancei coisas em cura em Deus. Amém. Eu alcancei milagres em Deus. Simplesmente em questões da mente, em questões da alma, né, que ele restitui os anos consumidos pelo gafanhoto. Sim. Mas existe uma inteligência também, e os médicos não são os nossos inimigos. O médico não está para expor a sua vida e trazer para você um lugar onde você não é nada. É entender o que você deve procurar, é entender o tipo de aconselhamento, o tipo de médico que se deve procurar para solucionar aquilo que você precisa. Por exemplo, essa questão do foco e da concentração é muito forte hoje. E ela vai impedir que o homem avance em níveis maiores. Eu sei que, igual a senhora disse, a testosterona ela é o conjunto quase de tudo. Mas esse hormônio que tu falou, o estradiol, ele é aquele que leva a informação ou ele é um hormônio necessário junto, ele é produzido pela testosterona ou ele é um hormônio fora da testosterona, que é um outro tipo de hormônio aplicado no homem? Não, o estradiol é um hormônio também necessário no homem, mas não existe uma glândula no homem que produza ele. Então, obrigatoriamente, existe uma necessidade de conversão da testosterona em estradiol. E essa conversão, no nível fisiológico, é necessária. O estradiol é o hormônio que garante a produção óssea, reduz a chance de doenças cardiovasculares. O estradiol é um dos hormônios que favorece a conexão entre os neurônios, então ele é importante, muito importante em homens. O problema é quando ele está em excesso, né? Então, o excesso ou a queda excessiva, né, o desequilíbrio, tanto para mais quanto para menos, é que causam as consequências negativas. Okay. Né? Então, a questão toda é o excesso, porque o hormônio em si ele é necessário e importante para o homem, muito importante. Mas ele precisa estar no nível em equilíbrio com a testosterona. Obrigatoriamente, para que o resultado seja pleno, existe uma necessidade de equilíbrio. Agora, eu entendo que a pergunta que o homem deve se fazer, mesmo antes da esposa identificar um problema ou alguém da família achar que ele precisa de uma procura médica, ele precisa se questionar, eu estou exatamente no mesmo lugar que eu gostaria de estar? Sim. Né? Quando eu era jovem, sei lá, antes de casar, antes de iniciar minha carreira profissional, e eu tinha os meus sonhos, como estão esses sonhos? Eu enterrei eles, eu esqueci, ou eu estou em busca do alcance deles, eu estou caminhando no processo? Porque isso vai definir se ele está realmente metabolicamente equilibrado ou não. Porque se ele simplesmente estacionou, desistiu, achou, não, aquilo era um sonho do passado, agora eu tenho outras prioridades, muitas vezes
e eu ouso dizer na maioria das vezes, essas são desculpas por uma deficiência metabólica que foi sendo ampliada ao longo do tempo e que a gente se acostuma com ela. Satisfação. Esse episódio chegou rápida, ao fim, sabe? mas calma, Imediata. essa conversa continua no nosso próximo VerboCast. Aproveite para curtir e compartilhar este episódio nas suas redes sociais.